queridos ouvintes, começa mais um Não Precisa Copiar, o último episódio do ano. E tem uma novidade, esse episódio ele foi financiado, ele foi cobrado, ele foi exigido pela nossa ilustre ouvinte, Daniela, que mandou um Pix e na mensagem do Pix perguntou, vai ter episódio de dezembro? Fez uma pergunta simples, uma pergunta tranquila, mas na verdade a gente sabe que ela estava falando, estou enviando esses 10 contos aqui, exigindo um episódio, porque vocês têm que ter compromisso com o podcast. Não, é uma vergonha a ouvinte ter que fazer o Pix cobrando, né? Sendo que a gente já teve tantos Pix antes, inclusive, querido ouvinte. Você pode estar ouvindo essa voz aveludada minha e se perguntando, meu Deus, o que aconteceu aí? O Pedro deixou de ser correspondente internacional de guerra de algum jornal? Não, a gente simplesmente usou o suado dinheiro dos nossos... É Catarse ou Apoia-se que a gente usa? Não lembro. E dos Pixes para comprar equipamentos, inclusive para uma nova vertente, né, do Não Precisa Copiar, que virá aí no futuro. Então, Pedro Cortar, mas explica para o ouvinte por que não teria episódio esse mês. É importante a gente contar para o ouvinte por quê. Ué, por quê? Porque é final de ano, né? Festa, comi muito queijo, bebi muito álcool, de ressaca, dor de cabeça. É por isso? Preguiça? Não. Achei que a gente Não. ia fazer aquele momento que a Aquele gente drama fala de como professor. É difícil. Porra, tem que ter A fim gente de ano. trabalhou muito, estamos cansados. Isso. Então é por isso, a gente trabalhou muito, conselho de classe, lançar nota, diretora querendo saber por que o menino, você falou que ele estava aprovado, ele reprovou. Essas coisas assim, professor, né? Muito estresse, atolado, a gente naquele fuzuê de final de ano. E aí a gente ia deixar passar, ia fingir que não viu as mensagens, né? Mas chegou esse Pix. Eis que o Pix da Daniela nos despertou do sono dogmático, nos conclamou a cumprir nosso dever cívico para com vocês, ouvintes. E o Pedrão agora vai contar para vocês qual é o tema deste magnífico episódio, que quase que foi de improviso não foi, mas tá aí, tá feito. Pois é, rapaz. A gente, como o ouvinte sabe, né, a gente tem 2 séries começadas, né, o Liberalismo Social e Identidade Pessoal, que não foram terminadas esse ano. Mas isso não é problema, né, porque Não Precisa Copiar, continua. E a gente tem um monte de outros temas que a gente menciona, que a gente começa a escrever roteiro, mas a coisa é mais complexa do que tudo. Aí a gente, assim, inspirado pelo clima natalino, né, a gente decidiu aproveitar um livro que anos atrás a gente ficou sabendo, né, do lançamento através dos nossos mentores intelectuais aí, Fábio e Humberto. E aí a gente pegou o livro e a gente estava lendo e tal, e a gente aproveitou umas partes do livro para fazer um episódio, acredite se quiser, sobre Jesus. Só que calma aí, Padre Camilo, não fique feliz, não vai ser só o Jesus da religião de você ou de outras pessoas que estão aí ouvindo. Que Jesus que vai ser, Rodrigo? Então, vão ser uns 4 Jesus diferentes, porque nós vamos apresentar o Jesus do judaísmo, a forma como o judaísmo entende Jesus. Nós vamos apresentar o Jesus do islamismo. Quem não sabe, Jesus também é um profeta do Islã. O Islã reconhece ele como profeta e a gente vai ver que Jesus é esse. Nós vamos apresentar o Jesus das tradições cristãs, né, obviamente, catolicismo, protestantismo e pentecostalismo. E nós vamos apresentar o Jesus do kardecismo, dos espíritas. Então vocês vão ver aí que tem uma fartura de Jesus nesse episódio de hoje. Então, galera, nesse episódio a gente não pretende apresentar diversas religiões. Esse roteiro ainda vai ser feito, Pedro está prometendo aí. Como é que é o nome do livro que você vai usar como base, Pedro? O Livro das Religiões. Ou são 2, né? As Religiões do Mundo e o Livro das Religiões. Isso. Mas esse roteiro só pode sair depois que a Pamela fizer os roteiros de filosofia da religião. Pois é, então o negócio está bem agarrado aí, que a Pamela está agarrada nesse roteiro. Então... A gente também não vai debater quem foi Jesus, né? Seus feitos, a história. Não é um episódio sobre a história de Jesus. Mas nosso objetivo hoje é apresentar brevemente a maneira como algumas religiões se relacionam e compreendem a figura de Jesus. Figura religiosa, figura histórica e, para muitos, né, a figura sobrenatural de Jesus. Então, o objetivo aqui é mostrar as diferenças dessas religiões que a gente já citou, da forma como Jesus aparece, né, nessas religiões, se ele tem importância, se ele não tem, qual é o lugar dele nessas religiões. Esse é o objetivo. Então, a ideia aqui não é debater qual é a visão certa. A gente vai apresentar as visões. E também a ideia aqui não é apresentar as religiões, as crenças, a história delas.
é mostrar como as religiões se relacionam com a figura de Jesus. Qual que é o papel de Jesus na visão de mundo que elas têm, qual é a relevância, qual é a contribuição e etc, e coisa e tal. E vale lembrar também que a gente não é especialista nesse tema, não. Então, o que a gente vai apresentar aqui é digamos assim, tem uns objetivos bem modestos, é baseado num livro que a gente vai colocar o link dele aí para vocês conhecerem. E o objetivo é simplesmente esse, mostrar diferentes interpretações religiosas de quem foi Jesus. É só isso que a gente quer fazer nesse episódio. E sobre o livro, né, Rodrigo, para o pessoal confiar, a gente só pode demarcar que um dos caras que a gente mais respeita como pesquisador é um dos autores do livro. Os outros eu não conheço, realmente eu não posso dizer. Mas o Fábio é excelente, então, tendo o Fábio como autor, eu confio que não foi pesquisado de qualquer jeito. Exatamente. Bom, quem não é muito ligado na religião, com certeza, mesmo que seja uma pessoa que não pisa numa igreja há anos, está ciente, né, de ver Jesus aí como referência, às vezes iconográfica no catolicismo, mas também doutrinária aí nas igrejas evangélicas, como é chamado, né? Só que Jesus, enquanto sujeito histórico, né, não como redentor do cristianismo, mas como sujeito histórico, ele era um judeu e ele viveu numa época específica e dessa época foram feitos vários registros históricos e esse papel de Jesus, ele reverberou em diversos desses grupos. Afinal, a grande narrativa dos evangelhos envolve esse conflito entre Jesus e os judeus. Inclusive, né, na representação da crucificação, se você entrar numa igreja, olhar aquela representação lá dele na cruz, você vai ver umas letras em cima da cruz, né, que é o INRI, INRI, que é uma abreviação do latim, né, que foi gravado na cruz de Cristo. Isso aí está, inclusive, no Evangelho de João. Conta-se que o Pilatos mandou gravar e significa a abreviação de Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Então, não só ele era um judeu, não só os seus seguidores eram judeus, como ele, depois de crucificado, na crucificação também foi reconhecido como rei dos judeus. Então, só para mostrar essa questão do judaísmo presente ali na... Mas se eu não me engano, esse título aí foi de deboche. Eu não sei, minha catequese não tá em dia, mas eu acho que foi deboche. Mas enfim, então Jesus era um judeu, e aí o judaísmo, ele tinha uma expectativa, né? Ele espera o Messias. E ele falava assim, o Messias vai vir e vai libertar o povo judeu. E aí Jesus veio, e ele é o Messias? Qual que é o papel de Jesus dentro do judaísmo? Parou. Primeiro, você tem que fazer um breve comentário sobre o judaísmo, né? O judaísmo é uma religião do povo judeu, que conta hoje com 14 milhões de seguidores, e 1/3 deles se encontra nos Estados Unidos. Que isso, tem mais judeus nos Estados Unidos do que no resto do mundo quase. No resto do mundo não, em Israel? Eu não sei em Israel, né? Porque o dado tá meio defasado, 2010, mas em 2010 era isso aí o cenário. Bom, o judaísmo é uma religião monoteísta, então significa que existe apenas um Deus. Esse Deus é criador do mundo. Ele é criador de um conjunto de leis que regem o comportamento humano. E essas leis são conhecidas normalmente como os 10 mandamentos, certo? E os judeus acreditam serem eles um povo eleito, escolhido por esse único Deus para carregar a palavra de Deus no mundo e, se eles seguirem essa palavra de Deus, se tornarem uma grande nação. E o livro sagrado do judaísmo é a Bíblia hebraica. Seus 5 primeiros livros são chamados de Torá e incluem o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os nomes dos livros em hebraico não são esses, né? Mas como eu não ia saber pronunciar, fica aí com a tradução que é conhecida por todos nós. Além da Torá, e a gente tem o Talmud, e nele a gente vem as minúcias judaicas e mais histórias, assim como comentários sobre essas histórias. Então são produzidos vários textos sagrados pelo judaísmo. Eles têm esse debate do cânone judaico, né? Já teve esse debate lá atrás, livros foram adicionados, retirados, e essa coisa se desdobrou, mas ficou aí, restrito a essa obra que a gente falou. Beleza, mas e o Jesus, né? Quem é Jesus para o judaísmo? Então, parece que os ensinamentos judaicos clássicos tinham uma visão negativa de Jesus. O veria como um apóstata. Explica para o ouvinte o que é um apóstata, Pedro. Você adora falar essa palavra? Fala aí para a galera o que significa isso. A palavra é excelente. Eu escrevi um livro, inclusive, aguardando publicação. E, né, vamos ver se eu ganho um público razoável que não precisa copiar e consigo uma editora, onde o protagonista principal é um apóstata. E o apóstata é alguém que renega sua religião. Ele abandona os costumes e principalmente os dogmas da sua religião, né? As ideias centrais da sua religião. Então, junto, ele acaba abandonando os valores que ele proclamava. Então, para vocês terem um exemplo,
não tem problema nenhum você ser cristão no Islã, numa sociedade islã tradicional. Você vai pagar lá um imposto e vai ser. Só que se você fosse cristão, se convertesse ao islamismo e depois se arrependesse e voltasse a ser cristão, aí você seria um apóstata, aí você teria um problema sério. Então a apostasia é algo considerado muito ruim por todos os religiosos que eu tenho notícia. Para muitos estudiosos, essa desavença, né, essa visão de aposta de Jesus, ela tem origem na perseguição que os judeus sofreram, né, passaram pelos cristãos que culpavam o povo judeu pela morte e crucificação de Jesus. Já para os judeus, seria mais uma questão de o poder romano ter crucificado Jesus e não os judeus, né? A Igreja Católica, que foi a guardiã, né, dos ensinamentos de Jesus por mais de milênio, ela, segundo os judeus, também teria, né, revisado, né, alguma coisa desses ensinamentos, produzindo uma narrativa no Novo Testamento que protegia os romanos. Porque se vocês quiserem uma mini aula de história, os cristãos, primeiro, eles são perseguidos, depois eles se tornam permitidos e logo em seguida se tornam uma religião institucional do Império Romano. Então, segundo os judeus, nesse momento aí, essa narrativa sobre a morte de Jesus teria sido rebalanceada, remodelada para eximir os romanos e colocar os judeus aí como os grandes algozes. E para os estudiosos judeus, Jesus não foi preso e morto por suas posições religiosas, mas pelo conteúdo sucessivo de sua ação política. Essa visão negativa de Jesus que o judaísmo clássico tinha acabou perdendo influência e espaço nas últimas décadas, conforme uma avaliação mais amigável vai surgindo. Nessa nova visão, há a tentativa de aproximar Jesus do judaísmo e afastá-lo do cristianismo tradicional. Nessa leitura, haveria uma diferença entre o cristianismo enquanto religião, que fala de Jesus, e a prática e ensinamentos do próprio Jesus. Exatamente. Seria o mesmo que você dizer que Jesus pregava e vivia uma coisa, e já a igreja católica, outras igrejas cristãs vivem e pregam outra. E aí, como você pode imaginar, num país de maioria cristã, isso é uma tese polêmica, né? E aí cada um vai reivindicar uma versão de Jesus. Para esse judaísmo que reivindica Jesus, ele entende que ele é um Hassid. Não sei se a pronúncia de H-A-S-S-I-D, Hassid, ou se O seu hebraico tá ótimo, Rodrigo. Pois é, parabéns. O meu hebraico não está a contento, mas o ponto é um homem santo, herdeiro da tradição profética, que não teria rompido com o judaísmo, mas tinha uma visão particular, um dissidente, uma visão heterodoxa da relação do humano com Deus. Então ele seria um judeu normal, comum, porém um judeu que tem uma relação específica com a fé e com Deus, e que por isso tem algum nível de discordância com o judaísmo tradicional. Mas isso não é uma coisa atípica. Existiram outros Hassids na história do judaísmo e Jesus seria somente mais um desses. Lembrando também que o judaísmo não era uma coisa muito homogênea nessa época, não tinha vertentes que viam essa coisa mesmo com... Até no evangelho você tem essa diferença. Mas aí o grande antissemita, né, que vai tirar o judaísmo do cristianismo, teria sido Paulo de Tarso. Teria proposto que essa tradição de Jesus era uma nova coisa e teria que ser interpretada a uma luz que não era restrita ao judaísmo. Nas cartas, o Paulo teria dado o tom do que viria a se tornar o cristianismo posterior. Para os que defendem o Jesus judeu, a fé e a Igreja Católica é de Paulo e não de Jesus. Curiosamente, né, o Nietzsche faz uma acusação similar. Ele diz que o cristianismo, como ética do escravo, é uma coisa que vem de Paulo e não de Jesus, que Jesus seria nesse sentido, um revolucionário, né? Que o Jesus seria um dos exemplos do além-homem do Nietzsche, né? O Übermenschen. E aí o Paulo seria a grande distorção disso. Né? Mas não vamos trazer o Nietzsche para discutir aqui, né? O pobre do Jesus, né? Porque Nietzsche é droga pesada. Hoje é um negócio festivo, um negócio natalino. É verdade. Nietzsche no Natal fica complicado. Bom, e aí, segundo essa visão, Jesus não rompeu com o judaísmo. Ele era um judeu heterodoxo. Ele tinha esses poderes, né, carismáticos que ele podia usar como poder de cura. Mas isso não o diferenciaria de nenhum outro homem santo da história judaica. Então ele não era o Messias, não era algo diferente disso. E depois da morte de Jesus, Paulo teria feito
um revisionismo em seus ensinamentos, na sua história, produzindo uma nova doutrina. Essa sim diferente do judaísmo. Michael Cook, um grande estudioso do judaísmo, fez a seguinte síntese do pensamento do judeu contemporâneo sobre Jesus. Primeiro ponto. Jesus era judeu, assim como seus seguidores. Ele não fundou o cristianismo, e isso acontece depois de sua morte. 2. Jesus agia como judeu, mesmo discordando de seus irmãos em alguns pontos morais, de ênfase e observância das leis. Então você vai ver lá, por exemplo, Judas vai trair Jesus. Aí Jesus está com um manto na cabeça. Por que Jesus está com um manto na cabeça? Porque os judeus, quando iam lá no templo orar, eles botavam aquele manto. Então ele age, para todos os efeitos, como um judeu. 3. Jesus foi um mestre da ética judaica. Comparado aos profetas hebreus, o que ele pregava estava contido totalmente na ética judaica, não era algo diferente ou original. Sua peculiaridade era seu carisma como mestre. 4. Jesus não se imaginava como Deus, e isso seria, se fosse o caso, incompatível com a fé judaica. Ele reconhece um Deus, que não é ele, e esse Deus não se encarnaria homem. Isso seria um absurdo, segundo os dogmas judaicos. E 5. Jesus, mesmo que tenha se considerado como Messias judaico, estava errado, pois não produziu o que a profecia revelava, a independência da Palestina das mãos dos romanos, restaurando assim a idade de ouro do povo judeu. O Messias judaico ainda está por vir. Exatamente. Mas, basicamente, esse é o debate da visão sobre Jesus no judaísmo. Vocês aí que conhecem melhor devem estar apontando umas 10 heresias que a gente fez, mas faz parte. Assim como os ouvintes católicos também devem estar assim, se retorcendo aí, tamanha heresia que a gente falou aqui contra o grande Paulo. Mas é isso aí, não temos o que fazer. Só lembrando a vocês que nós não estamos afirmando nada disso, isso aí está no livro, e que nosso objetivo aqui é só apresentar os argumentos usados por cada um dos lados a respeito de quem é Jesus. Rodrigo, o ouvinte acabou de fundar uma religião diferente de Jesus, segundo os judeus. Ele ficou inspirado e ele viu que ele era um profeta e decidiu fundar uma religião. Botou a plaquinha lá, alugou o lugarzinho, o espaço. O que ele precisa fazer agora? Muito simples, ele precisa registrar sua marca, sua identidade visual, seu nome. Se ele não fizer isso, uma outra pessoa vai olhar aquele nome, pode ir lá e fundar uma igreja com aquele nome. A Sabiá Registros de Marcas é uma empresa que vai resolver a sua vida. Você vai entrar em contato com eles, ele vai pegar toda aquela papelada que ninguém quer preencher, nenhum de nós quer preencher, e vai resolver para você, vai registrar sua marca. Você vai poder fazer o que com a sua marca registrada, Pedro? Além de estar protegido. Você vai poder explorar produtos em cima da sua marca, você vai poder explorar, no caso da igreja não, né, mas no outros casos você vai poder explorar publicidade, todo tipo de coisa, e também evitar que outras pessoas façam contra você, né? Então alguém pegue a sua marca, faça um produto, lucre com esse produto e você fique aí sem receber um tostão furado. Então, protejam a sua marca. Façam o registro de marcas com a Sabiá. Usem o nosso código NPC10, que vocês vão ter um magnífico desconto com nossos parceiros. É o dízimo invertido, Rodrigo. Na igreja você tem que dar 10% do seu ganho. Exatamente, e a Sabiá ela vai lá e te dá um desconto de 10%. Olha que maravilha. Então vamos para a nossa segunda tradição religiosa, e agora a gente vai dar uma olhada no islamismo. Exatamente, então vamos para o islamismo, e em poucas palavras, Pedro, o que é o islamismo? O islamismo é uma religião que apareceu no século 7 depois de Cristo, onde hoje se encontra a Arábia Saudita. Ele nasce como um movimento político e religioso e se espalha rapidamente pelo Oriente Médio, pela norte da África e pelo sul da Ásia e Oceania. E o seu fundador foi Maomé, né, conhecido também como Mohammed, que era um comerciante árabe que seguia lá a religião dos árabes. E ele recebe uma visão de um anjo enviado de Deus diretamente, que relata a ele
tradições e mensagens que são transformadas literalmente no livro sagrado do Islã, o Corão. As mensagens recebidas por Maomé foram divulgadas oralmente e só depois de sua morte foram organizadas textualmente. E aí, o Corão contém normas políticas e éticas, assim como recomendações sobre os costumes, afirmações de cunho religioso, sobre o destino do ser humano e também sobre a justiça e a injustiça nessas relações humanas. As bases do Islã se relacionam bastante com as bases do cristianismo e também do judaísmo, pois acabam defendendo o monoteísmo, né? O amor e a devoção ao Criador, a importância da oração e o cuidado com os pobres e com a caridade. O islamismo também demonstra um respeito profundo pelas personagens bíblicas e os profetas das duas religiões, especialmente Jesus, né, que é um dos profetas mais importantes depois de Maomé. Para os muçulmanos, Jesus também, né, igual no cristianismo, nasceu de uma mulher virgem e foi enviado diretamente por Deus para dentro do ventre dessa mulher para ser o profeta que ia levar a palavra de Deus para o povo de Israel. Só que isso aí foi meio distorcido, né? Deu errado. E aí o que acontece? Ele envia para o Maomé a palavra que valeria para a humanidade inteira. Assim como na avaliação judaica, Jesus para o Islã é apenas mais um profeta. Não revela nada de original e nem é o profeta mais relevante. Certamente não é também Deus, pois essa ideia de trindade colide com o monoteísmo, de acordo com essa religião. Jesus seria um entre tantos outros mensageiros de Deus. Sua palavra era o sopro do Espírito de Deus. E tal qual na avaliação judaica, no Islã, não há dúvida de que Jesus era, sim, um mensageiro de Deus, que o que Jesus ensinou era a palavra de Deus, e não há dúvida de que ele tinha poderes milagrosos, que eram permitidos pela graça de Deus. O problema é que esses ensinamentos, que eram a palavra de Deus, foram perdidos ou foram distorcidos, né? Tudo acabou sendo falsificado pelos cristãos. Só que ele ainda faz milagres, né? Eu lembro do Dílip ensinando pra gente que Maria, quando ela volta com o bebê e ela não tinha casado, o pessoal começa a questionar ela, e aí o próprio Jesus bebeu, o primeiro milagre de Jesus no islamismo. Ele vira e começa a trocar ideia com os caras, falando, não, eu sou Jesus, fui enviado por Deus para passar a palavra. Então esse foi o primeiro milagre. Então milagres Jesus tinha, ele era um profeta, ele tinha a palavra de Deus, mas isso foi perdido e falsificado pelos cristãos. Algumas pessoas até vão defender que os muçulmanos são os verdadeiros seguidores de Jesus, uma vez que sua ética entende que a felicidade só é possível na caridade. De uma maneira ou de outra, novamente nós temos um Jesus bem peculiar na visão do Islã, e certamente cometemos mais algumas heresias, né, nesse bloco, Pedro. Uma vez eu vi um muçulmano provocando, né, num debate com o cristão, e ele falava o seguinte, lembra do que você falou sobre o judaísmo e Jesus e Paulo? Aí ele, para provocar, ele falava assim, pela visão da sua religião cristã, Jesus era um judeu. Pela visão da minha, Jesus era um muçulmano, entendeu? Mais chances de Jesus ser um muçulmano do que dele ter sido cristão, que era zero, porque ele teria sido judeu e Paulo teria distorcido. Então essa provocação existe. Pedro Cortar, o nosso ouvinte, acabou de ouvir esse bloco e falou assim, meu Deus, esses meninos, cheio de coisa para fazer da escola, resolveram, financiado pela Daniela, fazer esse episódio e eles merecem mais um Pix. Eles já ganharam da Daniela e merecem mais um. E eu vou mandar esse Pix com uma mensagem perguntando do episódio de janeiro, já para motivar eles para eles ficarem agressivamente empenhados. Pedindo um episódio, quero que eles leiam Gatarri, vou mandar 10 Se reais botar no Pix pedindo que eles leiam Gatarri, se colocar Gatarri, eu devolvo o Pix. Tá ouvindo? Não vou ler Gatarri, não vou ler Derrida e não vou ler qual é o outro que eu odeio também? Derrida, Guattari e Deleuze. Pode Deleuze. mandar que não vou ler nenhum deles. Eu aceito, eu leio. O Pedro aceita, mas eu não leio o roteiro, tô avisando. Como é que o ouvinte faz para pedir um episódio, Pedro? Bom, ele vai entrar lá no seu app do banco e vai digitar nprecisacopiar@gmail.com. Isso aí não é só Pix, não, é um e-mail também. Se quiser mandar um feedback no e-mail, pode mandar.
Continuando, vamos agora para as correntes cristãs tradicionais. O catolicismo, o protestantismo, o pentecostalismo e o kardecismo. Veremos como Jesus foi caracterizado nessas correntes cristãs. A principal diferença do cristianismo, de maneira geral, em relação às correntes religiosas que a gente viu até agora, é que Jesus é ele mesmo Deus, tendo por isso, de alguma forma, onisciência e onipotência. Jesus é Deus encarnado. No catolicismo, esse Deus, além de onipotência e onisciência, ele também é onipresente. É também único, portanto, monoteísmo, criador de todas as coisas e capaz de intervir na ordem natural. De acordo com o Novo Testamento, esse Deus também é a própria verdade e o amor. Ele é o Deus do amor, do perdão, da misericórdia. Ele ama todas as pessoas e deseja salvar todas as pessoas. E essas pessoas ele convida para estabelecerem com ele uma relação pessoal e filial para levar a esse momento de salvação. A teologia católica entende Jesus como um ponto culminante da revelação, pois Deus revelou a verdade aos poucos, no tempo, sendo a vinda do Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e o próprio Deus encarnado, o ponto máximo. A Santíssima Trindade é um dos elementos de distinção que gera mais interpretações sobre Jesus. Porque nessa relação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o próprio Deus. O catolicismo, ao mesmo tempo que é uma religião monoteísta, eleva o seu Messias ao status de Deus e faz, então, essa avaliação de uma relação desse sujeito encarnado humano com a divindade. Então, ele não rompe com o monoteísmo. Não são três deuses. É um Deus só, monoteísta. Só que a Santíssima Trindade se manifesta nessas três formas distintas. Exatamente. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas do mesmo ser, Deus, que é uno. É uma vibe meio hegeliana, você não acha não, Pedro? Identidade na diferença. Ao mesmo tempo que são três, na verdade são um. Entendam, não são três deuses, mas um só. Se manifesta em três identidades. Então aqui a gente já vê um abismo entre o judaísmo, o islamismo e a visão católica. Jesus, sendo um filho de Deus, ungido com o Espírito Santo, ele tem uma relação única e especial com Deus, que é ele mesmo divino. Então, ser católico é, antes de tudo, reconhecer essa divindade de Jesus e esse papel especial de Jesus na relação entre humanidade e Deus. Esse Deus encarnado compreende perfeitamente a condição humana, por ter ele mesmo vivido. Tem inteligência e vontades humanas, compartilhadas conosco, e ao mesmo tempo submetidas nele com a inteligência e vontade divina, que ele compartilha com o Pai e o Espírito Santo. Então ele é esse ser híbrido, Pedro adora essa palavra, ele tem essas duas naturezas, a humana e a divina. Apesar dessa divindade de Jesus, ele vive a vida de um homem, né? Então, pelo exemplo da sua vida, ele mostra a nós um servo da sua família, do seu trabalho, e mostra essa santidade numa vida cotidiana, que culmina lá na frente no sacrifício, no sofrimento, através do qual foi possível redimir os nossos pecados e salvar a humanidade inteira. O sacrifício é recompensado pela ressurreição, na qual Jesus se une ao Pai, na glória de Deus, no reino dos céus. Reino este que o cristão almeja um dia ser merecedor de tal glória e graça. Então, sinteticamente, a gente pode afirmar que Jesus, no catolicismo, é Deus e dele depende a salvação humana. É dele, da vida dele, da experiência que ele viveu na Terra, que emana uma ética que é necessária para que a gente mereça se tornar membro do reino de Deus. Então, Jesus é o centro dessa fé. Nenhuma dessas afirmações que eu disse agora estava presente no judaísmo ou no islamismo. Ou seja, são visões incompatíveis. Pedro Cortal, o ouvinte, não é anárquico, não é nietzschiano, não quer fazer um pix romântico preenchido pelo Espírito Santo e animado pelo episódio, simplesmente teve a vontade ali e fez o pix. Ele quer uma coisa organizada. Como que ele faz? Fiz uma resolução de ano novo, Rodrigo. Em 2024 eu vou doar pro Não Precisa Copiar todo mês.
Isso. Como é que ele faz isso organizadamente? Ele vai entrar no seu browser e vai digitar assim, catarse.com/N precisa copiar. E aí você entra lá, coloca o valor que você quiser e aquilo ali vai ser batido ali do seu cartão de crédito todo mês. E quando você quiser desistir da gente, você desiste também. Não é uma servidão eterna, não. Passando agora para a próxima tradição, o protestantismo. Com a reforma protestante, no século ali 16, nós tivemos o surgimento de uma nova tradição cristã que se diferenciava do catolicismo, o protestantismo. Tem aí a questão histórica, né, da corrupção, do abuso dos bispos, do envolvimento político do Papa com o Estado papal, da decadência moral de parte do clero da igreja, e isso tudo aí levou a conflitos que também levados também à questão do diminuição do poder da igreja, surgimento da modernidade, levou essa contenda aí, eclodiu uma nova forma de cristianismo. Nessa eclosão, os protestantes formam as igrejas luteranas, reformada, anglicana, muitas outras. Sua essência seria o livre exame do texto bíblico, que começa com o revolucionário ato do Lutero de traduzir a Bíblia para a língua comum, o alemão, permitindo que qualquer pessoa, pudesse ter acesso à Bíblia. Porque antes era em latim e ninguém sabia latim, ninguém podia ler a Bíblia, teria que sempre ter um intermediário ali, né, para ter o contato com o texto sagrado. E lembrando que isso é uma das grandes diferenciações do cristianismo protestante para o cristianismo católico. O catolicismo entende que a igreja, ela é ela mesma uma espécie de milagre de Deus, entendeu? Ela é eterna, ela tem o acesso ao Espírito Santo, ela tem o poder de interpretar as coisas, então ela mesma é um corpo divino que está aí no mundo pra gente e ela media essa relação. Isso não é uma mera questão burocrática para a Igreja Católica. Para a Igreja Católica e para a Ortodoxa, ela é ela mesma uma parte do projeto de Deus, aí da relação de Deus com o mundo. Uma vez que Deus saiu do mundo, né, na forma de Jesus, ele lega a Pedro e aos seus discípulos essa sucessão, e nessa sucessão eles têm esse conselho dos bispos, essa magistratura, essa tradição oral que a igreja deveria preservar, e através disso ela seria a intérprete de tudo. E aí os protestantes já vão romper com isso, eles vão falar, a tradição foi perdida, o magistério foi perdido, a gente precisa reavivar essa fé anterior lá dos primeiros cristãos. Eles vão lançar lá sola escritura, sola fide, essas coisas aí, que é essa visão diferente, tanto que o cara pode ir lá sozinho ler a Bíblia e interpretar. Na Igreja Católica não. Você tem uma visão, você tem que aprender essa visão, e eles têm lá os motivos deles de por que ser assim ou ser assado, mas é a visão da igreja é a que importa. E um tema que ganha especial relevo, né, é a compatibilização entre o Velho e o Novo Testamento. Os protestantes vão se esforçar bastante em demonstrar que o Deus do Velho Testamento, que se revelou a Abraão, a Moisés, é o mesmo Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, o Deus dos textos judaicos é o mesmo Cristo Deus do Novo Testamento. Exato. E aí, no fim, tirando essa questão da relação com a igreja, com a tradição e com o magistério, a verdade é que a relação de Jesus do protestantismo e no catolicismo é a mesma. Ele é Deus, ele faz parte da Trindade e ele é o caminho da salvação, certo? Exatamente. Não tem diferença nenhuma, né, Pedro? Não na visão de Jesus, na visão da igreja. É porque os católicos, eles entendem que Jesus, quando ele fala, tu és Pedro, ele deu ali para o Pedro um poder que eles chamam de sucessão apostólica. Essa sucessão a Igreja Católica mantém, a Igreja Ortodoxa também manteria, e aí aquilo ali é Jesus ainda continuado, entendeu? Então por que uma reverberação a igreja é uma reverberação do próprio Cristo. Isso. Seria isso, né? Por que a igreja foi lá no século IX e decidiu um negócio no concílio, se não tá na Bíblia, por que eu tenho que aceitar? Porque a Bíblia foi escrita numa época, num contexto X. O Evangelho de Lucas ele é escrito para um contexto X. O Evangelho de Marcos para um contexto Y. Então a Bíblia, mesmo sendo inspirada pelo Espírito Santo, nessa visão católica,
ela precisaria continuamente ser interpretada diante dos novos desafios. É aquela missão que inaugura ali com a carta de Paulo. A carta de Paulo é o quê? Eu estou ali aplicando o cristianismo, aí surgem questões. Então, por exemplo, recentemente teve uma polêmica aí com o Papa Francisco. A gente pode abençoar homossexuais? Bom, homossexuais, na visão da Igreja Católica, estão em pecado. A gente pode abençoar? Aí foi explicitado. Lá o prefeito de não sei o que da igreja, o que ele fez? Ele respondeu essa pergunta, igual o Tomás de Aquino respondeu 2.000 perguntas lá na Suma Teológica, ele respondeu essa pergunta. Pode, não pode a bênção matrimonial, não posso abençoar uma relação entre homossexuais, mas eu posso abençoar o indivíduo igual eu posso abençoar qualquer coisa, pedindo a Deus ali para trazer luz, abrir as portas para aquela pessoa, trazer saúde, esse tipo de coisa. Então eles entendem que a igreja é essa continuação. E no caso do protestantismo, não, né? No caso do protestantismo, no caso a gente tem que voltar ao livro de novo, o texto. Quer dizer, ele é muito mais apegado ao texto do que à instituição, né? Exatamente. E aí o grande legado de Jesus seria o evangelho. E só ele, entendeu? Sim. Agora ficou mais claro. Por isso que tem tantas versões de protestantismo diferentes. Porque aí você vai ter um vai dizer que o batismo de criança tudo bem, outro vai dizer que não. Um vai dizer para você guardar o sábado, outro domingo. Se quebrou aquela ideia da Igreja Católica de você ter uma tradição que interpreta a uma só luz a Bíblia. Dando sequência ao nosso passeio pelas religiões cristãs, temos que citar, né, os pentecostais e também os neopentecostais. Aqueles que ficaram conhecidos como os crentes ou os evangélicos, e que, de acordo com o último censo de 2010, tem a Assembleia de Deus e os batistas como os grupos mais numerosos. A diferença fundamental dessas tradições pentecostais para os protestantes históricos é a centralidade do batismo, e a partir dele a experiência direta desse sujeito com Deus, mais especificamente os dons do Espírito Santo que se manifestam aí nos cultos dessa vertente. O nome pentecostalismo vem da passagem bíblica do Pentecoste, que justamente narra a descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, dando a eles dons espirituais. Nos neopentecostais, há uma ênfase muito maior nesses elementos sobrenaturais da fé. Então você vai ver assim, a manifestação de milagres, batalhas espirituais entre bem e o mal, e como essas coisas têm consequências para a vida concreta e material do ser humano, que é manifesto nos testemunhos. Do ponto de vista da interpretação bíblica, também ocorre um processo de radicalização e fundamentalismo, no qual a interpretação dos pastores passa a ser aceita na íntegra, não sendo permitido contestação. No protestantismo tradicional, o estudo de um grego e hebraico acabavam impedindo que as leituras individualistas ou muito subjetivistas tomassem conta do protestantismo. Então você vai ter leituras diferentes, mas elas são balizadas aí por essa filologia, por esse estudo da hermenêutica que eles faziam. Já no neopentecostalismo, essa interpretação ela vai ter muitas vezes um cunho de experiência subjetiva e pessoal. Por isso que esse desdobramento de igrejas se acentua muito mais quando esse movimento pentecostal toma a frente aí desse movimento evangélico. Aí você vai ver realmente um desdobramento muito maior das diferentes vertentes e interpretações. Nessa tradição, a Bíblia é entendida como uma coleção de experiências de vida, e cabe ao crente se apropriar dessa experiência e trazê-la para o seu contexto, sua vida privada, sua vida particular. Aqui a gente vê também uma guinada na vida material dessa bênção. Então, em oposição àquela ideia da doença, do sofrimento e da pobreza como uma marca de uma vida cristã, a gente tem a alternativa que é a manifestação da fé, da saúde, do conforto e da prosperidade como um sinal de uma vida ungida. O dinheiro acaba por assumir uma dimensão teológica também. Ele se torna o símbolo da prosperidade, e ter dinheiro é prova de que você tem fé e que foi escolhido para ser próspero. Por consequência, precisa investir na sua espiritualidade, dando uma parte, o dízimo, né? E assim você semeia a sua prosperidade futura. Pontuadas as diferenças do protestantismo histórico para esse movimento, como Jesus é visto nesse contexto? Então, a primeira coisa que desaparece é aquela caracterização de Jesus como aquele que sofre, aquele que lida diretamente com a pobreza, aquele que renuncia ao mundo. Essa visão é muito difundida nas tradições que nós vimos anteriormente. Então, Jesus, que vai ser colocado em evidência
É o pregador que comove as massas, o líder que guia as pessoas, um sujeito bem-sucedido, os elementos mais materialistas do que os transcendentes das histórias da vida de Jesus. Alguns vão chamar a atenção para o fato de termos um deslocamento da ética para a estética. O tema da virtude, da essência espiritual, é substituído pouco a pouco pela beleza, pela aparência, os ritos, os templos, as vestimentas, tudo ganha enorme importância e centralidade. Também achei essa tese esquisita, mas tudo bem. Eu achei essa parte do livro uma avaliação muito ruim do neopentecostalismo. Eles pegaram a caricatura pior dele, né, a pior expressão dele, e colocou aqui. Eu não acho que está exatamente concordo. Errado, não acho que está exatamente errado, não. Mas você resumir o neopentecostalismo a isso, eu acho pesado. Mas, não citar os ritos, os templos e as vestimentas do catolicismo é meio desbalanceado, né? Você concorda comigo? Sim. Se fosse para criticar isso, deveria ter criticado antes também. Com certeza. A meditação e o estudo do texto, presente no protestantismo histórico, elas dão lugar a um êxtase emocional, performance, exorcismos e peças musicais. Então, a vivência coletiva e comunitária dessa experiência milagrosa vai substituir a meditação e a reflexão solitária que você teria tido antes. Talvez possamos dizer que o Jesus é uma experiência de vida que deve ser um modelo a ser seguido. Tem grandes modificações e, se você parar para pensar, essa tradição não modificou tanto assim a leitura católica sobre Jesus. Mas aonde você diria que está a diferença, Pedro? Onde que está a diferença? Porque você falou do protestantismo, que a diferença está que agora a igreja não vai ter esse poder. Aqui talvez os pastores e as igrejas diferentes ganharam o poder de volta, né, que o catolicismo tinha, e Não, porque você muda de igreja. Eu acho que da visão de Jesus do protestantismo não tem diferença, não. E aí na católica é a mesma questão que valeria para o protestantismo. Só queria pontuar essa questão aí de que essa visão, assim, eu acho que não está de todo errada, mas ela foi muito caricata, né? Acho que é bom pontuar isso. Essa tradição, essa mudança que os autores apontam do ético para o estético também está muito presente. Inclusive, a reforma protestante começa justamente com uma crítica moral, né? Uma crítica, exatamente, uma crítica ética, que o ético tinha sido abandonado. Ética. Então, eu acho que, de uma maneira geral, essa crítica pode ser dirigida ao católico também. Talvez não o protestante, né? Porque o protestante iniciou fazendo essa mesma crítica. Então, a gente não acha que está factualmente errada, não. Mas eu acho que eles pesaram um pouquinho a mão nessa parte. E a última tradição cristã que a gente vai apresentar é o espiritismo, especificamente o kardecista. Você não sabe disso, Rodrigo, mas eu cheguei a perguntar ao Léo se a Umbanda tinha uma visão de Jesus. E o Léo ficou de me passar, de estudar o assunto e me passar. Só que você conhece o Léo, então ele tá lá estudando. Daqui a umas 3, 4 semanas, anos, ele vai me aparecer com uma dissertação que ele escreveu sobre o assunto e vai ser um excelente programa para o Não Precisa Copiar. Enquanto isso, o programa já vai ter saído e basta que vocês saibam que, segundo o Léo, o candomblé não tem essa mesma visão que a Umbanda, mas ele não explorou qual é a visão do candomblé, e que na Umbanda a relação dessa religiosidade com o cristianismo é uma relação de intimidade, que tem uma visão sobre o evangelho, e que existe um sincretismo entre Jesus e Oxalá. Eu já ouvi falar que a Umbanda é cristã. Então, assim, é cristã no sentido de que reconhece Cristo. Eu não sei em que medida, se o ouvinte conhecer um livro, algum texto sobre o assunto, manda pra gente que vira nos nossos episódios de religião, vai entrar com... Isso. Aí Jesus seria lá Oxalá, e aí ela seria uma religião cristã, porque ia olhar para os evangelhos sobre a vinda de Cristo, só que teria uma interpretação diferente. Assim como o kardecismo vai ter. Do kardecismo, é uma interpretação diferente. Eu não sei qual é essa diferença, porque o Léo não me respondeu, mas só para vocês saberem aí que daqui a uns anos chega aí essa dissertação. Bom, o Kardec, ele foi um francês que codificou uma nova visão sobre as coisas, e nessa visão ele defende que há uma reencarnação material do espírito.
Então, diferente das visões que a gente viu até aqui, que você vive a vida, morre, é julgado e vai para vida eterna, no paraíso ou no inferno, você, na verdade, não tem só uma vida. Depois da morte desse corpo, você sobrevive, passa por uma série de etapas e aí você encarna de novo num novo corpo, numa nova vida. Nessa doutrina, a evolução do espírito se dá através de suas experiências encarnado e desencarnado, em um longo ciclo que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo e buscando um autoaperfeiçoamento. Então a pergunta é: e Jesus para esses espíritas? Como funciona? Então, no livro dos Espíritos, que é a fonte de interpretação teológica deles, foi feita a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo? E eis que os Espíritos responderam: Jesus. Servir de guia porque Jesus é aquele que conhece o caminho. E ele é capaz de orientar e iluminar a nossa passagem pelo caminho. Na doutrina espírita, há a crença de que esses espíritos, que, como o Rodrigo disse, estão evoluindo, eles não habitam só a Terra, não. Eles habitam vários mundos, em configurações diferentes, né? Universos diferentes, pode ser. E aí, cada um desses mundos vai ter esses espíritos superiores que coordenam, né? Como se fossem professores, né? Mestres, orientam o processo de evolução. Então, a Terra é um lugar que você vai encarnar para você aprender certas coisas. Quando você já está no nível razoável, você passa para outro mundo, onde você vai ter outros desafios. E Jesus, nesse sentido, seria um desses espíritos, na verdade, não um deles, né, mas o mais evoluído, e ele é o guia e o líder desse processo todo, o diretor espiritual da humanidade, pode-se dizer. E essa é a missão da humanidade, trilhar os caminhos de Jesus. No Evangelho de João, ele teria dito o seguinte: mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras. Quem crê em mim fará as obras que faço e até maiores do que elas. E aí, além de nosso guia, Jesus será nosso modelo, né? A gente tem alguém em quem se espelhar. A gente tem um padrão de excelência que mostra pra gente que a nossa vida na Terra pode ser melhor do que parece no curto prazo, no imediatismo, nos nossos maus hábitos. E isso acaba aproximando, né, o Jesus do ser humano, na medida em que ele teria alcançado tal grau de evolução, trilhando o mesmo caminho que nós trilhamos agora. E aí vem as diferenças. Então, na doutrina espírita, a gente não vai falar de trindade ou de um ser divino de Jesus. É tudo uma questão processual. A gente tem a percepção de Jesus como um filho de Deus na medida em que esse grau de evolução espiritual está mais próximo de Deus do que de nós. Então, ele está mais puro. A alma dele é mais evoluída que já encarnou na Terra. E não um filho de Deus no sentido do catolicismo, de uma divindade una em relação diferente. Sendo assim, o Jesus falou e pensou segundo os desígnios do próprio Deus, mas sentiria em seu corpo como cada um de nós sentimos. Suas duas dimensões, espiritual e corpórea, não são diferentes da nossa própria, mas a evolução de seu espírito, sim, aí está a grande diferença de Jesus para a gente. Então Jesus não é um igual a Deus, porque ele foi criado e gerado por Deus, mas um espírito que evolui e se torna próximo de Deus. Beleza, mas e depois de nos dar o exemplo em vida e desencarnar? Qual é o papel de Jesus no reino espiritual, Pedro? Bom, Jesus, mesmo como espírito, ainda é nosso maior exemplo de justiça, amor, caridade. Ele é o caminho da evolução moral. Quando ele diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é uma viagem de ego de Jesus, não. É literalmente ele falando, olha, esse aqui, essa forma de se lidar com as coisas, é a forma que vai te proporcionar uma evolução espiritual. E aí, com isso, Jesus é para o espiritismo o maior Messias divino. Nisso ele discorda do judaísmo e do islamismo, que o identificaram como profeta menor. Mas tal Messias não se identifica com Deus, e aí nisso ele discorda das demais tradições cristãs. Bom, e aí a grande missão de Jesus seria essa, né? Transformar a Terra, fazer uma regeneração espiritual da Terra. Então Jesus seria o governador espiritual da Terra, responsável pela evolução espiritual do planeta e da humanidade que nele, nesse planeta, reside. E, assim como os espíritos evoluem, os planetas também acabam evoluindo à medida que os espíritos que residem nele se elevam espiritualmente. O plano de Deus, executado por seu enviado Jesus, é inclinar os espíritos humanos terrestres ao bem,
elevá-los do reino da matéria ao reino do espírito. Então, deixa eu ver se entendi. No judaísmo, Jesus pode ter sido um homem sagrado, pode ter sido cara entendido das teologias, mas ele não era grandes coisas, não era Messias, não era a figura mais importante. No islamismo, ele foi muito importante, que ele era um profeta, trazia a palavra de Deus, mas não era o mais importante, não era especialmente Deus. E isso nessa questão, as duas visões concordam. No cristianismo, nas tradições como a católica, ele é Deus, ele é importantíssimo, é o Deus da humanidade, só que ele deixa uma continuação direta na forma da igreja, da tradição e tudo mais. Já no protestantismo, essa relação é pessoal, direta, então você não depende da igreja para isso. Só que as duas concordam que esse sujeito que existiu, historicamente, foi Deus encarnado, certo? E aí, agora no espiritismo, ele é muito importante, é uma figura central na evolução ética da humanidade. É uma das coisas importantes, só é Deus. Ele é um espírito evoluído e sendo mais puro que o meu espírito, ele está mais próximo de Deus. Fantástico. Então, é isso, senhores. Vamos aí para as indicações. Nós temos a maravilhosa indicação. É Paixão de Cristo? O filme do Mel Gibson? Filme aí polêmico. Paixão de Cristo. Polêmico. Excelente. Nós temos o magnífico Cruzada, citado aqui. Fantástico já também. Citado. Nós temos o magnífico filme do Agostinho de Hipona. É Agostinho de Hipona o nome? Acho que é, né? Do filme. Eu nunca vi esse filme, não. Pô, esse filme é maneiro. O que mais que a gente tem de filme bom? Temos A Última Tentação de Cristo. Já viu esse filme? Cara, eu acho que eu vi, mas eu era menino, eu era garoto. Preciso rever. Reveja. Jesus na cruz decide aceitar a tentação do capeta e descer. E aí é contado essa história. Isso aí é blasfêmia. Isso aí é blasfêmia. Eu não vou assistir isso, não. Não, mas o Scorsese é um católico devoto, não é esse católico de BGE aqui do Brasil, não. E ele fez o filme pra mostrar, assim, porque o filme não acaba aí. Ele mostra várias coisas. Um filme que eu vi esses dias também que é muito legal, chama Ressurreição. E ele conta a história, Rodrigo, dos soldados romanos procurando Jesus, quando Jesus ressuscita. Que eu não sei se você tá com catequese em dia aí. Depois que o Jesus é guardado, né? Subornam lá um centurião para botar o corpo, porque o certo seria Jesus ficar apodrecendo ali perto da cruz. Aí pagam lá o cara para poder guardar o corpo. E aí o Pôncio Pilatos recebe lá uma cobrança dos judeus para botar uma guarda, porque eles estavam com medo de roubarem o corpo de Jesus e ficarem falando que ele era o Messias. Aí o que esses romanos fazem? Eles fazem isso, só que o corpo desaparece, né? 3 dias depois, o corpo sumiu. E aí é a história desses dois soldados romanos procurando o Jesus Cristo. E aí você encontra com os apóstolos, você encontra com os personagens do Novo Testamento. E aí a história vai se desenrolando, né? Muito bom o filme, adorei. O final é uma merda. A gente ama filme que o final é ruim. Se o filme tivesse acabado uns 10 minutos antes, ia ser ótimo. Mas dá pra assistir, é muito bom. Até esses 10 minutos final. Fantástico. É isso, ouvinte. Finalizamos. Terminamos mais um episódio. Esse episódio financiado pela Daniela. Daniela, espero que você tenha gostado do episódio. Se não gostou, vai ser muito triste, porque nós fizemos pra você esse episódio praticamente. Exortados pelo seu Pixar. Mas é isso, pessoal. Boas festas, boas férias. A gente volta em janeiro. Grande abraço. Isso. Em janeiro terá o Liberalismo Social 3, Norberto Bobbio. Adeus. Vamos orar pra Jesus, quem sabe ele ajuda a gente a terminar isso que tá foda. Eu ouvi partes aí ficou em silêncio. Então vou deixar cortando... aqui
Mas eu acho que é o meu, porque é o meu que ficou amarelo aqui. É? Acho que é. Peraí. E o seu, na hora que você tava comentando, no meio da minha fala, você cortou um pouquinho também. Mas assim, deu pra pegar porque eu ouvi. Agora, se você não ouviu, devo fazer de novo então? Ih, sumiu de novo. Começamos bem. Esse filho da puta cabeou essa internet? Claro que não, né? Nojento esse Pedro cortar. Nojento. Pedro cortar, Pedro cortar, Pedro cortar. O meu tá acendendo, fazendo aqui movimentos. Vou derrubar o Pedro cortar só de sacanagem, tá? Cadê? Desconectar o filho da puta. Pronto.